A gente muda de assunto aqui, vai pro tema da nossa enquete. Você que está na audiência pode entrar e dar a sua opinião também. Estamos perguntando se você acha que bares que funcionam em bairros residenciais deveriam fechar às 6 horas da tarde. De onde que a gente tirou essa ideia? Você que acompanha todos os dias a nossa audiência já sabe, veio de Londrina. Pois é, a Prefeitura de Londrina lá teve essa ideia que está gerando aí polêmica, arrepiando os cabelos da nuca do empresariado aí que é dono de bar, restaurante, casa noturna que funciona até tarde em área residencial, porque a prefeitura agora pensa o seguinte, quer saber de uma coisa? Já que tem barulho, então vamos fazer o seguinte, fecha tudo 6 horas da tarde, acabou o problema. A gente vai conversar ao vivo com o Vinícius Buganza sobre como é que essa ideia vem sendo repercutida por lá. Buga, bom dia pra você. Bom dia para você, Rafa. Bom dia para Camila, que está junto com a gente hoje também, para todo mundo que está acompanhando a Jovem Pan News. Vou tentar ser o mais claro possível com esse assunto, né? Para parecer aqui, não parecer que a gente está só querendo polemizar, mas quando na verdade é um assunto muito importante para a economia da cidade e quando se refere ao fechamento dos bares. E até para quem está nas outras cidades entender melhor qual que é essa relação, mas esse grande assunto polêmico, né, que envolve aí uma proposta do IPU, né, da Prefeitura de Londrina, que pretende fazer alterações no Código de Postura da cidade que regulamenta o funcionamento dos bares, boates e restaurantes. A mudança está sendo prevista porque está acontecendo na cidade uma revisão do chamado plano diretor, né, que ele delimita as áreas da cidade, como área residencial, área industrial, entre outras. Não é? Isso está em discussão na Câmara de Vereadores, vai para votação, e pela proposta, o Código de Posturas ele obrigaria os estabelecimentos considerados polos geradores de ruídos, isso inclui bares, é claro, a fecharem as portas às 6 da tarde se estiverem em áreas residenciais. A Abrazel, o setor que representa esses estabelecimentos, realizou até um encontro ontem com os empresários para debater esse assunto e reunir propostas para fazer uma discussão mais ampla numa audiência pública que deve acontecer no dia 27 de maio para discutir, então, esse funcionamento desses estabelecimentos. O presidente da Abrazel, inclusive, o Henrico Tamioso, ele explicou para nós que todo o setor está bastante apreensivo com essas mudanças propostas, cobrou da prefeitura uma ampla discussão, principalmente no esclarecimento do que se enquadra nos segmentos do entretenimento, e um dos pontos que mais gera discussão e dúvidas aos empresários é essa questão do fechamento. O presidente da ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial de Londrina, o Ângelo Pamplona, também participou dessa reunião e, assim como o presidente da Abrazel, demonstrou preocupação com essas possíveis mudanças e impactos na economia e na geração de empregos da cidade. A Prefeitura de Londrina, por outro lado, emitiu uma nota que todas as propostas serão exaustivamente discutidas antes de qualquer definição e que a audiência pública será o local ideal para aprofundar essa discussão. E até para ficar mais claro para quem está acompanhando, Rafa, Camila, todo mundo que está junto com a gente, a grande questão é se começou errado. Como assim, Buganza, começou errado? Nós temos áreas aqui da cidade de Londrina, residenciais, de lá atrás os alvarás foram liberados. Então você tem, por exemplo, uma rua aqui em Londrina, a Rua Paranaguá, quem está acompanhando de Londrina sabe a grande polêmica e tantos problemas que a Rua Paranaguá tem gerado, porque é uma rua onde concentra bares e restaurantes. Hoje são mais de 30 bares, só nessa rua virou uma vila gastronômica praticamente. Só que durante todo esse percurso você alterna bares e prédios residenciais, ou seja, o bar está ali, está gerando o ruído, é claro, barulho, e os moradores estão insatisfeitos com a situação. Isso em outros pontos da cidade que também são residenciais aconteceu da mesma forma também, como em outros bairros da cidade. Só que aí, Rafa, vem a brilhante ideia. Bom, já que tá dando problema, vamos delimitar um horário aí para todo mundo fechar. Quem se enquadrar, se enquadrou. Quem não se enquadrou, beijo, tchau, vai procurar outro canto para você instalar o seu estabelecimento. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, não é? Se não tivessem liberado lá atrás para que os alvarás fossem assim como são hoje, e agora não adianta querer, na analogia da história da vaca e do carrapato, você querer matar a vaca porque ela está com carrapato, né? Nós temos que organizar, é claro, essas áreas. É óbvio que se você mora num prédio, você mora num apartamento, você não quer um bar às 2 da manhã fazendo barulho, mas você pode organizar de uma outra maneira, não simplesmente mudando o código de postura e fazendo com que todo mundo feche no horário que você simplesmente
delimita depois de que esses estabelecimentos estejam instalados 10 anos ali, 5, 10 anos no mesmo local, não é? Volto com vocês em Curitiba. Sem dúvidas, viu, Buganza? E esse não é um problema exclusivo de Londrina. Se você pegar o centro de qualquer cidade, a gente tem essa mistura, né, da área urbana com também áreas comerciais. Os prédios costumam ser altos, então residenciais, nem todos aqueles prédios, claro, são prédios de escritórios. E aí, nos térreos, a gente tem todo tipo de comércio, inclusive os bares. São os bares mais frequentados em qualquer cidade, os bares que ficam na região central. Então, quem compra um apartamento residencial numa área central de qualquer cidade que seja, do Paraná ou do Brasil, sabe que vai ter comércios de toda a classe ali naquele entorno, né? Claro que a lei de zoneamento da cidade pode de alguma forma organizar e evitar que situações como essa aconteçam, mas no centro da cidade eu acho isso muito difícil, porque é um lugar onde realmente se encontra tudo, né? Tanto a residência quanto o comércio, como outros tipos, né, de lojas ali que não necessariamente provocam barulhos ou abrem à noite. Às vezes, o que fica afastado realmente são as indústrias. E até nesse aspecto, a lei de zoneamento falha. Lá em Toledo, por exemplo, eles fizeram uma obra gigantesca para tirar de dentro de um bairro uma estação de tratamento da Sanepar, porque, claro, causava um desconforto imenso na população por conta do cheiro. A cidade cresceu em volta da estação, fizeram essa obra milionária e aí pouco tempo depois, o que aconteceu? Um monte de loteamento foi liberado no entorno do novo empreendimento. Daí é claro que você sabe que daqui a pouco tempo você vai ter um problema, né? Mas quando a gente fala de centro de cidade, não tem nem que discutir lei de zoneamento, porque é uma área mista. Então a gente tem que encontrar soluções para isso, mas que sejam ali boas para ambos os lados. Como a gente citou o exemplo do Leblon. É claro que gera desconforto, é claro que os moradores reclamam que a lei também do silêncio, né, não é obedecida e acaba muitas vezes ficando acima dos 60 decibéis. Mas ainda assim existe um acordo. Eles vão continuar abertos até o horário que bares costumam ficar, mas com um volume controlado. Senão você vai ter que fazer o seguinte, pegar todos os bares da cidade, colocar na perto da BR, colocar num quilômetro no meio da rodovia, lá para ver se as pessoas chegam. É mais fácil você fazer a fiscalização e ter regras claras sobre a questão do barulho, que é a perturbação do sossego, e uma fiscalização efetiva para que as normas sejam respeitadas. Porque é claro, quem vai morar perto de um lugar que tem movimentação, uma área central, uma área bastante urbana, como a Camila falou, tá contando, né, Buga, que existe essa possibilidade ter barulho, mas conta também que aquele empresário vai respeitar os limites que são determinados aí de acordo com as regras municipais. Agora, você simplesmente chegar, imagina aquele barzinho que tá funcionando há não sei quantos anos, né? É como você colocou, é uma questão que mexe também com a parte econômica, sofrendo aí com a pandemia, aí abrem as portas há 30 anos no mesmo lugar. Não, agora você está do lado de uma casa, a gente concluiu agora depois de 30 anos, então agora você fecha 18 horas, fechou, não fechou, um beijo, muito obrigada, vai tomar aí uma penalidade do município. Complicado, né, Boga? E tem alguns outros pontos muito importantes, um deles você colocou agora no final da sua fala, Rafa, no seguinte sentido, se as leis que já estão implantadas fossem respeitadas, tudo ficaria mais fácil, né? O grande problema sabe aquele jeitinho brasileiro, Rafa? Que você, muitas vezes você tem ali autorização para algo, e você dá uma brechinha para tocar o seu empreendimento, do seguinte sentido de muitos estabelecimentos cumprem a risca, seguem o alvará para que ele pode trabalhar, e isso eu acredito que seja a maioria dos empreendedores ali dessas regiões, que fazem tudo certinho. Agora tem aquele cara que pega o alvará para trabalhar como lanchonete, e aí ele põe música ao vivo, que ele não pode. Aí ele tem um estabelecimento que não tem isolamento acústico e ele está tocando até 2, 3 da manhã, e isso que acaba gerando esse grande problema. São empresários que não seguem as normas e que acabam prejudicando o cara que está fazendo tudo certinho, né? Então você tem um cara que tem o bar, que tem um alvará para aquilo, que ele tem isolamento, tem a música ao vivo, que não está incomodando nada. Aí ele tem o cara do lado que tirou o alvará só para lanchonete, a prefeitura foi lá, autorizou, porque pelo estabelecimento poderia funcionar assim. O cara põe música ao vivo, não tá nem aí, a galera tá do lado de fora do bar, fazendo algazarra na frente do bar e não tem fiscalização com relação a isso também. E aí quem tá fazendo tudo certo acaba sendo penalizado por essa tentativa aí da prefeitura de tentar organizar a coisa tudo a toque de caixa. Então, são alguns problemas que realmente poderiam ser muito mais fáceis de ser resolvido também se todo mundo seguisse a lei e seguisse as regras.
Com certeza, a gente vai aguardar então, Buga, se atualiza depois aí dos próximos andamentos e discussões em torno dessa ideia da prefeitura. E a gente está perguntando na enquete hoje se os bares que funcionam em bairros residenciais deveriam fechar às 6 horas da tarde. Tem muita gente que já está dizendo o seguinte, daqui a pouco vão criar um bairro só de boteco aí em Londrina. Vai ter um bairro só de boteco, ninguém mora perto aí num raio determinado de distância, porque não vai ter solução, que a Camila falou, você tira daqui, coloca lá, daqui a pouco lá também tem área residencial. E aí faz o quê com a história, né, Camila? Exato, as cidades elas crescem, né? Elas são vivas, elas mudam. É óbvio que a lei de zoneamento ela existe, as leis de um modo geral, para que a gente consiga ter um certo controle, mas algumas questões é realmente a adaptação, né? Tem que ter ali uma forma de convivência que seja minimamente pacífica, né? Entre esses pontos. É a mesma situação que a gente acabou de comentar aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, que os moradores, viu, Buganza? Não sei se você estava acompanhando a gente, eles fizeram uma manifestação, foram à noite ali pro Largo da Ordem, vestidos de pijama para pedirem o silêncio. Se a moda pegar, tem um desfile de é igual o carnaval, né? Tem um desfile aí de blocos do pijama, né? Porque aqui em Londrina você tem uma série de bairros onde se mistura, né? O bar e a residência. E aí vai do bom senso de, como a gente já comentou várias vezes aqui, né? Do comerciante seguir a regra, de quem também mora na região entender que escolher uma região para morar, que é uma região onde tem também os empreendimentos, e a gente precisa aprender a viver em sociedade. Agora a grande questão é que, não sei se vocês têm esse pensamento, parece que ultimamente está todo mundo querendo pensar um pouquinho só no seu umbigo, sabe? E aí você não pensa muito se você estabelecendo uma regra como essa, você pode estar tirando o emprego de inúmeras pessoas, né? Você está impactando a economia da cidade, você tem só em uma rua aqui, por exemplo, 30 bares, coloca 30 bares, se cada um tiver 20 funcionários, isso... A gente está falando de quantas famílias e quanta geração de emprego, né? Então temos que pensar também um pouquinho mais no umbigo do outro. Seguinte, Buganza, você vai atualizando a gente, mas cuidado, hein? Daqui a pouco você vai no happy hour e vai se tornar infrator, se for depois das 18 horas em Londrina. Fica atento aí, tá? Tinha até um vereador que estava querendo propor proibir beber na rua por 24 horas. Assim, não poderia ser uma lei seca 24 horas. Então... Aqui em Londrina, você sabe, né, Rafa? Cada mergulho é um flash, né? Como diria, né? Já fica o recado, então, para esse vereador aqui da nossa audiência, o Renato Bossa disse, vai perder os votos de todos os bêbados. É isso, ó. Obrigada, Buga, pela participação. A gente aguarda atualizações aí. Cuidado com os botecos depois das 18 horas, então, tá? Eu volto com vocês amanhã. Como vocês viram, Londrina, o clima é de frio, por isso que eu estou assim hoje. Todo agasalhado. Você sabe que aqui, assim, né? Hoje faz 19 graus. Pra gente já é bastante frio. Eu não vou nem comentar. Eu tô no seu bonde, viu, Buganza? Porque eu acabei de voltar de Brasília, né? Eu não tava acostumada com esse clima de Curitiba. Eu tinha me esquecido, na verdade, de como é que é viver numa cidade tão fria. Aqui falou em frente fria, a gente tá colocando a coberta para lavar, tira ali a jaqueta do armário, já começa a se movimentar, porque 19 graus pra gente aqui já realmente já vai, até minha rinite está me atacar. Volto com vocês em Curitiba. Tchau, até amanhã. Buga, obrigada, até amanhã. Não vou nem comentar que daqui a pouco vem aqueles memes. Lá vem o curitibano falando que passa mais frio que todo mundo. Sempre tem, né? 11h36, conversando